2 Coríntios capítulo 4, é a devocional de hoje. Esse texto aqui ele é muito profundo. Capítulo 4 de 2 Coríntios, ele tem algumas verdades que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. A palavra de Deus é maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa. É a palavra de Deus. A essência é a palavra de Deus. Então eu quero que você preste muita atenção, porque eu creio que Deus vai falar muito com você. O capítulo 4, o versículo 3 diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, os que estão morrendo é que está encoberto. Agora, por que as pessoas não veem o que nós vemos? Por que as pessoas não contemplam o que nós contemplamos? Eu só vou fazer uma pergunta para você. Você se vê sem Deus? Você se vê sem a igreja? Você consegue se imaginar sem a sua fé? A pergunta que eu quero que você pense é o seguinte: por que muitas pessoas não frequentam a igreja? Porque muitas pessoas não têm uma comunhão íntima com Deus. Se eu e você não conseguimos nos ver sem igreja, sem Deus, sem a fé, por que muitas pessoas conseguem viver assim? Por que muitas pessoas não conseguem enxergar aquilo que nós enxergamos? Por que muitas pessoas não conseguem ver aquilo que nós vemos e contemplamos? O versículo 4 fala sobre isso. O Deus desta era, o Deus desse século. Perceba que o Deus aqui está com letra minúscula, tá? Seria Satanás. Que as pessoas hoje estão envolvidas, o mundo jaz no maligno. O diabo, através do pecado, tem dominado a vida das pessoas. Então, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. As pessoas, quando não creem, elas ficam cegas e Satanás continua cegando ao ponto de elas não verem a necessidade de Deus, não verem a necessidade de igreja, viverem para o aqui e agora, em busca dos seus prazeres, em busca do seu ego, o egoísmo, o hedonismo, a busca pelo prazer. Vivem como se não houvesse amanhã, vivem como se não fossem prestar contas de nada, vivem conforme a sua própria vontade. E algumas pessoas ainda vão na igreja só por desencargo de consciência, mas não levam a sério. Então o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para que não vejam. Mas não pregamos a nós mesmos. Olha que coisa linda o versículo 5. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos, como escravos de vocês, servos de vocês, por causa de Cristo. Então Paulo ele começa a dizer o seguinte: se nós conhecemos o Evangelho, se nós conhecemos Deus, foi porque Deus abriu os nossos olhos. E há muitas pessoas que não conhecem porque o diabo cegou o entendimento. Então seja muito grato a Deus por você enxergar coisas que muitos hoje no mundo não enxergam. Por exemplo, você está hoje diante de um computador ou diante de um celular, pela internet, meditando na Bíblia, com a Bíblia aberta nas suas mãos, com a palavra de Deus. Por quê? Porque você percebe a necessidade de conhecer mais a Deus, de crescer espiritualmente. E essa necessidade é o Espírito Santo que tem colocado no teu coração e tem aberto os teus olhos para que você consiga enxergar. Então agradeça muito a Deus. E essa obra é de Deus, tá? Eu e você, nós não podemos nos vangloriar de forma alguma, não podemos ter soberba de forma alguma, não podemos achar-nos melhores do que os outros de forma alguma.
Olha só o que Paulo diz aqui no versículo 7. Mas temos esse tesouro, o Evangelho, a salvação, o conhecimento de Deus, o Espírito Santo, em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Eu quero que você tente imaginar um vaso de barro e dentro desse vaso muitas pedras preciosas, muitas pérolas de grande valor. Por que que o vaso é precioso? É pelo que está dentro dele, não por ele, mas o que está nele. Eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. Eu e você temos o conhecimento de Deus. Eu e você temos o Senhor agindo em nossas vidas. Eu e você temos a palavra de Deus em nossas vidas. Então nós somos vasos de barro. O que faz-nos ter valor é Deus que habita em nós. Somos preciosos para Deus, Ele nos ama, apesar de sermos vasos de barro. Mas a essência do valor que nós temos é a ação do Espírito Santo dentro de nós. Porque sem Deus estaríamos no inferno. Sem Deus estaríamos cegos deste mundo, como muitas pessoas estão. E se eu e você temos visão, se eu e você temos salvação, se eu e você temos conhecimento de Deus, é porque o Espírito Santo está dentro de nós e abriu os nossos olhos espirituais. Então somos vasos de barro. A excelência, o valor, a majestade é aquilo que está dentro de nós. Muito profundo isso. Isso aqui é uma coisa assim muito, muito bela. O versículo 8, Paulo, ele vai falar o que nós passamos na nossa vida. O que eu e você passamos na nossa vida. Olha só o versículo 8. De todos os lados somos pressionados. Eu e você encontramos muitas pressões na vida, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Grife esses dois versículos. Isso aqui é a nossa vida. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Ficamos perplexos, mas nunca desesperados. Passamos tribulações na vida, mas Deus está conosco. O versículo 10, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Muito profundo isso aqui. Somos vasos de barro, somos frágeis. Passamos pressões na vida, passamos perseguições. Mas uma coisa eu preciso crer, que é Deus que está dentro de mim, que está comigo, é aquele que está agindo em mim, que está fazendo a obra dele na minha vida. Eu tenho valor, porque eu sou filho de Deus, pela fé em Jesus, não pelos meus méritos. No versículo 14, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará. Essa é a nossa fé. Esse mundo aqui é passageiro. As aflições que nós passamos aqui são passageiras. Porque um dia, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos será o mesmo Espírito que vai nos ressuscitar, que vai concluir a obra que Deus começou em nossas vidas. A obra de Deus está em nossas vidas, mas ainda não é completa. Ela será completa no dia do Senhor. Então até lá, fique firme. Até lá, busque o poder de Deus. Até lá, creia que você é um vaso de barro, mas há algo precioso, poderoso dentro de você, pela fé em Jesus, que abriu os teus olhos espirituais. Eu quero que você preste muita atenção no versículo 16, 17 e 18.
E se você puder grifá-los, vale a pena. E se você puder meditar neles com muito carinho, vale a pena. Por isso, não desanimamos. Qual que é o motivo para nós não desanimarmos aqui neste mundo? Diante de todas as tribulações que nós passamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, exteriormente nosso corpo sofre, nossa mente é atacada, nossas emoções são moídas, ficamos doentes, exteriormente desgastamos, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E interiormente o Espírito Santo está agindo em nossas vidas. Deus usa as tribulações para que nós amadureçamos. Deus usa as crises para que sejamos mais fortes. Deus está forjando o nosso caráter. Dia a dia, interiormente, estamos sendo renovados. Exteriormente, nós percebemos desgaste, mas interiormente, há um Deus que está trabalhando em nosso caráter e forjando a nossa vida. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos os sofrimentos. Esses sofrimentos estão produzindo em nós uma glória eterna, um peso muito maior. E este peso, essas dificuldades que nós temos aqui, essas tribulações são leves e momentâneas em vista da glória que está reservada para nós. Você não tem ideia do que Deus tem reservado para a tua vida. Por isso que eu não posso desanimar. Por isso eu não posso pensar que as dificuldades estão vindo muito além do que eu posso suportar. Eu não posso nunca declarar, eu não aguento mais. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com as palavras de condenação, palavras de desânimo que são expressas por você. Cuidado. Cuidado para não entregar os pontos. Por isso que ele termina no versículo 18. Assim fixamos os olhos, ou seja, visão. Eu vou prestar atenção, vou fixar os meus olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é temporário, mas o que não se vê é eterno. Eu tenho que focar na eternidade, nas coisas invisíveis, na onde Deus vai me levar. É na fé. Eu não posso andar pelo que eu sinto e nem pelo que eu vejo, mas eu tenho que andar pela fé. Por isso não desanimamos. Embora o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renova dia a dia. Palavra de Deus para a sua vida. Palavra de Deus para a sua vida. Você está sendo pressionado, você está sendo perseguido, mas nunca, nunca será abandonado. Nunca será derrotado. Deus está com você. Deus ama você. Guarda isso no teu coração. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito. E te dê firmeza de propósito. Fixando os olhos naquilo que é eterno e não no que é passageiro. Para de focar a sua esperança aqui neste mundo. E olhe além, para onde Deus vai te levar. Para onde Deus vai me levar. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer porque a sua palavra nos anima, é fonte de consolo, é fonte de ânimo. Conforme o Senhor diz, não desanimamos. E eu quero a Deus pedir que o Senhor esteja restaurando o ânimo de cada um de nós. Restaurando as forças de cada um de nós. Diante de todas as crises que nós temos passado, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior está se renovando dia a dia. O nosso espírito está sendo renovado dia a dia. O Senhor está forjando o nosso caráter e agindo em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a ter fé. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Ele está muito mais interessado no teu crescimento do que no teu conforto. E muitas vezes nós queremos conforto.
Mas o caráter que Deus está forjando em nossos corações, isso é o que nós vamos levar para a eternidade. E o conforto que nós ansiamos é para o aqui e agora. E a visão de Deus é a longo prazo, é a visão da eternidade. Foque, fixe teus olhos naquilo que é eterno, para você conseguir superar o que é passageiro. Deus abençoe muito a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser.